Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Eu estou aqui brigando com o meu ring light que está ruim. Vamos ver se ele... Ó, vocês estão vendo que ele está ruim, né? Está nesse bamba. Bambinho, estão vendo? Isso acontece, vira e mexe, isso acontece. Eu não sei porquê. Aí eu fico mexendo aqui, apertando para ver se melhora. Pior que a gente mexe, ele melhora um pouquinho, dali a pouco estraga de novo. Tem jeito não. Não tem muita coisa que funcione não. Eu estou ligando aqui o computador. Tenho até medo de mexer nos fios aqui, que quando ele fica assim, ele não se comporta bem. Digitando a senha, abrindo o site da CNBB, né, para ver como é que estão as coisas. Abrir já o site da CNBB, dia 22. Amanhã é dia de São Jorge. Aí vai ser até gozado, porque aqui no Rio vai ser uma leitura e no resto do Brasil vai ser outra, né? Porque aqui no Rio São Jorge é muito forte. Eu vou tentar, a devoção a São Jorge aqui no Rio é muito grande, né? Vamos ver se eu consigo entrar hoje no... ele realmente não gosta mais. Antigamente eu conseguia entrar na live usando o meu computador. E era bom porque ficava mais fácil de eu ler as coisas. Agora eu não sei porque ele parou de permitir isso, né? Pior que ele dá a indicação que está ao vivo aqui, eu clico no ao vivo, mas ao vivo não entra. Antigamente entrava. Não tem problema não. A gente vai fazer a reflexão de hoje. É uma reflexão muito interessante. Eu estou preparando outras coisas, outras atividades, né? E tenho me esforçado para fazer umas coisas divertidas, né? E uma delas é que eu estou mexendo com um programa, um aplicativo de fazer notas no celular, no computador, né? E assim, é muito interessante, mas eu estou aprendendo a mexer ainda, então não sei que bicho vai dar, né? Mas está ficando legal. Aos pouquinhos a gente vai criando as coisas, né? Um pouco a gente vai aprendendo a fazer isso, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo, eu vou lucrando um pouquinho. Mas é claro que isso vai se tornando também uma certa complicação com o tempo. Mas acho que é por aí mesmo, né? As coisas são assim, né? E é óbvio que aquela minha coisa confusa de sempre que eu faço, né? Mas está na hora de começar, vamos começar.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes e não acreditais. Todos os que o Pai me confiam virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda a pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Essa é parte do discurso do Pão da Vida. E esse discurso sempre me emociona, sempre me chama a atenção. Tanto que no post que eu fiz no Instagram, eu até coloquei uma música. De vez em quando eu faço isso, muito raramente, né? Mas de vez em quando eu faço. E eu pus uma música, que é uma música, novamente, que eu me lembro da adolescência, até mesmo da minha infância. O pão da vida é comunhão, que nos ensina a partir e repartir o pão, que nos envia para o irmão. O pão da vida é a comunhão, que nos envia para o irmão, que nos ensina a partir o pão. Eu fico pensando se as pessoas leram o Evangelho de João. Sabe, às vezes eu fico olhando e fico até meio angustiado, né? Ô, Jaqueline, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Às vezes fica até meio angustiado. Será que esse pessoal leu o Evangelho de João? Porque, sabe, eu fico vendo as pessoas e as pessoas parece assim que não entenderam o que João falou, né? Aliás, tem um pessoal atualmente que eu acho que, como é que eu vou dizer? Assim, sendo bem delicado, tem um grupo, Dona Vicentina está mandando abraços. Opa, dá um beijo em tia Vicentina. Ô Marli, boa noite, paz e bem. Dá um beijo grande em tia Vicentina, Jaqueline. Sabe, tem um pessoal que eu acho que está de brincadeira com as coisas. Tem um pessoal que eu acho realmente que não entendeu o que está no Evangelho. E pior, eu acho que tem um pessoal que está indo por um caminho muito errado. Inclusive, eu acho que tem um pessoal
que está à beira de grandes pecados. E eu não falo isso com um tom moralista, sabe? Porque quando a gente fala em pecado, as pessoas ficam com moralismo. O pecado é uma questão de moral, mas não é uma questão de moralismo. E apesar das coisas parecerem iguais, elas não são. Vamos deixar claro. Quando se fala em pecado, as pessoas já começam. Porque os pecados da carne são terríveis. Aí eu olho assim, os pecados da carne. Tá. Só para eu ter certeza, quais são os pecados da carne? Aí começa. É o rapaz que usa camiseta, é a moça que usa o shortinho, é a fornicação, é o adultério, é não sei o quê. A ganância é pecado da carne. O racismo é pecado da carne? Não, diácono, não. O machismo é pecado da carne. A xenofobia, o ódio ao estrangeiro é pecado da carne. O ódio ao pobre é pecado da carne. Não, isso não é pecado da carne, não. O importante é o shortinho, é a camiseta, é o vestido, é a altura da barra da saia. Pessoal, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas vocês não estão lendo a Bíblia. A Bíblia não fala em altura de barra de saia, em decote, em camiseta. A Bíblia fala assim, né? Lembrai-vos do estrangeiro, porque eu fui estrangeiro no Egito. O Senhor protege o órfão e a viúva, é Ele que acolhe o estrangeiro. Por isso eu vos ordeno, não negueis abrigo ao irmão necessitado. É o Senhor que protegeu as crianças, protegeu os frágeis. Se os grandes pecados são os pecados da carne, os pecados da carne são aqueles que atingem a dignidade do ser humano. Moral é isso. É certo e errado. É certo falar a verdade, mesmo que lhe cause prejuízo. É errado falar a mentira, mesmo que ela seja agradável e seja útil na sua vida. Por que eu falo isso? Porque a relação que nós estamos construindo com a comunhão, pelo menos na Igreja Católica, eu não vou falar das outras religiões, porque eu sou clérigo da Igreja Católica, eu sou um fiel católico, e, portanto, eu falo da minha religião. Eu não falo da religião protestante, eu não falo da religião espírita, eu não falo da Umbanda, do Candomblé, porque não é a minha religião, e dessas religiões eu conheço, mas não entendo. São coisas diferentes. Eu posso conhecer alguma coisa sobre orixá, eu posso conhecer alguma coisa sobre psicografia, mas entender eu não entendo. Então eu estou falando da religião católica. Tá? Então, por favor, se eu falar alguma coisa que não se aplique à sua religião, você está ouvindo a minha live, me desculpa. Mas na religião católica nós estamos com um problema. As pessoas abandonaram o discurso do pão da vida. As pessoas transformaram a comunhão em algo absolutamente etéreo, algo distante da sua realidade. A comunhão deixou de ser o pão da vida para ser um objeto de adoração. E pior,
em alguns casos, se transforma em um objeto de magia ou superstição. Eu vejo pessoas preocupadas em tocar o ostensório, tocar com a sua carteira de trabalho no ostensório. Se ajoelham quando passa o ostensório. Bernardo, mas está passando nosso Senhor Jesus Cristo, eu devo me ajoelhar, porque na carta de São Paulo está aqui frente ao nome do Senhor, todo joelho se dobra no céu, na terra ou abaixo da terra, então tenho que me ajoelhar. Luizinho, é o Luizinho literal, pessoal, fica calma aí, Luizinho, não passa mal, assim vai estourar uma veia, Luizinho. Pessoal, você tem que se ajoelhar quando Jesus passa? Você ajoelha para lavar o pé do pobre? Você se ajoelha para cuidar do pé do estrangeiro? Não adianta dobrar o joelho se você não dobra o coração. Se você olha para uma pessoa preta com desprezo, com medo, porque ela é preta, não adianta dobrar o joelho para o ostensório. Não adianta ficar uma quinta-feira inteira ajoelhada na capela do Santíssimo. E antes que você fique nervoso ou nervosa comigo, eu estou concluindo isso a partir de uma frase de São João Crisóstomo. Se você não reconhece Jesus no mendigo na porta da igreja, você não vai encontrá-lo na Eucaristia. Se você não reconhece Jesus na mulher agredida, na pessoa LGBT que sofre preconceito, no indígena ameaçado, no sem terra que busca um local de trabalho, no desempregado, você não encontra Jesus na Eucaristia. E para deixar isso claro, eu quero trazer aqui, né, todos o que o meu Pai confiou a mim virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, porque eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E essa é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Jesus foi enviado ao mundo para salvar todos aqueles que chegarem a ele. Toda a pessoa que chegar a ele, ele irá acolher. E se você prestou atenção no Evangelho de João, lido recentemente na igreja, num domingo, quando Jesus sopra o Espírito Santo, segundo domingo da Páscoa, Evangelho de João, como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o envio que a igreja tem, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, essa igreja não é só a igreja católica, é toda e qualquer igreja que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Foi enviada. E foi enviada com o mesmo envio de Jesus. O envio do amor para a salvação do mundo. O envio para acolher e receber toda e qualquer pessoa que vier ao encontro de Jesus. E quando elas vierem, nós não as afastaremos.
É por isso que Papa Francisco, já no final do seu papado, no final da sua vida, na última Jornada Mundial da Juventude que ele participou, ele falou que na igreja há lugar para todas as pessoas. E eu peço, repitam comigo, há lugar para todos, todos, todos. Toda a humanidade tem lugar na igreja. Ah, Bernardo, mas fulano de tal não tem mais o Guinho Inquisidor. O Guinho Inquisidor já está querendo queimar alguém na fogueira. O Guinho, há lugar para todas as pessoas na igreja. Aqueles que o Pai enviou, nós receberemos e não os afastaremos. Dom Antônio Carlos, eu tenho um problema que eu tenho mania de chamar ele de Maristelo. Ai, meu Deus do céu. Dom Antônio me perdoa, que ele sabe que elogia. Dom Antônio Carlos fala assim: a igreja recebe as pessoas do jeito, ele falou isso sobre o jovem, a igreja recebe o jovem do jeito que ele é, para depois deixar ele do jeito que ele quer. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair no moralismo que eu falei. O jeito que Deus quer do jovem é um jovem aberto para o mundo, um jovem que dialoga com as pessoas, um jovem que entende o mundo. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão me ouvindo, elas têm dificuldade com o mundo digital. E eu vou dizer para vocês que mesmo eu, que mexo com computador desde os 14 anos de idade, que entro na internet desde o modem discado, né? Eu me lembro da revolução da internet quando chegou os primeiros navegadores. Helical, eu não sei quem é, não, mas boa noite, paz e bem. Eu me lembro quando chegou o primeiro browser, o Mosaic, né? Era um negócio assim revolucionário. Mesmo eu tenho que dizer que eu não sou uma pessoa, eu não sou um nativo digital como os jovens de hoje em dia são, né? Mas nós temos que receber a humanidade. Nós temos que acolher aquelas pessoas que estão chegando na igreja. Ah, Bernardo, mas sabe o que é? É que elas são muito diferentes. São sim. Mas a igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, a igreja enviada, né? Ela sempre recebeu as pessoas de braço aberto. Boa noite, professor Bernardo. Fui residente de Laranjeiras. Opa! Quer dizer que eu tenho um colega aqui? Qual o seu nome? Que eu não estou reconhecendo você. Até porque eu estou com um probleminha de vista, sabe? Fica difícil ver as pessoas. Estou para operar a catarata. Né? Quem é você? Me diz o seu nome para eu me lembrar quem é você. Então, assim, pessoal, a igreja, ela se modificou várias vezes para poder acolher as pessoas. A igreja, quando chegou na Escócia, ela pegou as pedras que tinham runas e colocou os símbolos cristãos. A igreja, quando chegou em contato com a religião celta, aproveitou uma festa e criou a Vigília de Todos os Santos, o Halloween. Leonardo faz... Ah, eu já sei quem é, agora eu já sei quem é, Leonardo Cal. Ah, eu já sei quem é. Ô, querido, boa noite, paz e bem. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho, mas eu me lembro de você, sim. Que bom te ver aqui, cara. Boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, a igreja sempre se adaptou. Quando a igreja
chegou à África, ela não disse as suas crenças são insanas. Ela usou as crenças para entender como as pessoas pensavam e transformou aquilo para que aquelas pessoas pudessem vir. Nossos irmãos jesuítas, eles fazem isso o tempo todo. E nós precisamos fazer isso hoje em dia. E antes que alguém fique aqui perturbado, nós temos que entender que o pão da vida é para toda a humanidade. E o pão da vida não pode ser algo etéreo. Não pode ser uma crença. Não pode ser algo imaterial. O pão da vida é comunhão. O pão da vida é ir ao encontro dos irmãos e das irmãs. O pão da vida é dizer aos irmãos e às irmãs: eu estou com vocês eu sigo adiante. E digo mais, o pão da vida é também dividir os bens. Lembre-se que o discurso do pão da vida se inicia com o milagre da multiplicação dos pães. Negar a materialidade do pão da vida, negar a materialidade do compromisso com os irmãos, é negar a materialidade da própria comunhão. Se você observar bem, o que Jesus faz no milagre da multiplicação dos pães, ele fez o quê? Ele pegou os pães, pronunciou a bênção, partiu e deu aos discípulos. O que Jesus faz na última ceia, quando ele cria a nova aliança, que é anterior, que é a eterna aliança, a nova e eterna aliança, quando ele institui a comunhão? Ele pega o pão, pronuncia a bênção, parte e dá aos discípulos. Foi a mesma coisa. É a mesma realidade. Se você crê na comunhão, você não pode deixar de crer na multiplicação dos pães. Se você ama a realidade da comunhão materializada na última ceia, você precisa amar a realidade da comunhão na multiplicação dos pães. Não sejam pessoas pela metade. Não vivam apenas a multiplicação ou apenas a última ceia. Porque se vocês estão fazendo isso, vocês estão vivendo em parte. Vocês estão, como eu direi, ainda não abraçando a fé integralmente. Eu sei que muitos vão dizer: se você faz isso, você não abraçou a fé inteira, então você é um herege. Mas isso não é a minha praia. Eu não estou aqui para condenar ninguém, porque eu fui enviado como Jesus foi enviado. Eu não fui enviado por mim ou pelas minhas opiniões. Eu fui enviado por Jesus, através da igreja de Jesus, para dar ao mundo aquilo que o Pai pediu que Jesus fizesse. Jesus foi enviado por amor, eu tenho que ser enviado por amor. Para salvar a humanidade, então é isso que eu tenho que fazer, salvar a humanidade. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então eu não posso vir para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus sabe que na sua missão, todo aquele que vier a ele, ele vai acolher, ele não o afastará. Todo aquele que vier a Jesus, eu vou acolher, não vou afastar. Inclusão total, inclusão radical, inclusão sem condição, sem detalhe, sem porém ou sem mais. É receber e pronto. Jesus não afasta ninguém que o Pai lhe confiou. Quem sou eu para fazer isso?
Quem sou eu para dizer que você não é digno, que você não é digno, que você não está preparado ou preparada, que você é incompleto ou incompleta, que você não pode estar presente na igreja? Quem sou eu para dizer que você não pode ser batizado, que você não pode receber uma confissão, que você não pode comungar? Eu não sou ninguém. Eu sou apenas aquele que vai ao encontro das pessoas. Não porque elas me procuram. Não. Não sejam meus seguidores, sigam Jesus. Não me procurem, procurem Jesus. Conheçam Jesus, seus ensinamentos e sua palavra. E acima de tudo, recebam de braços abertos, com muito amor, toda e qualquer pessoa que chegar até você. Amém? 8h02, né? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena. Amanhã tem live. Amanhã, quinta-feira, dia de São Jorge. Aqui no Rio, inclusive, é feriado, né? Então, amanhã não vou trabalhar. Amanhã eu até estou contente porque eu vou ao centro da cidade, né? Me encontrar com as pessoas, servi-las como diácono, e de noite tem live, tá? Sexta-feira não vai ter live, porque tem reunião do Conselho Pastoral, né? Se não tivesse reunião do Conselho, teria círculo bíblico, então não vai ter live. Mas sábado tem live, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara e Francisco de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal. Vamos